eterna para o meu e o teu coração. Quero desejar louvar a Deus pela vida de Bruna, né, que se dispôs nessa tarde a trazer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês aí, São Paulo, meus parentes. E agora vamos passar para o melhor dessa tarde. Então, vamos lá, Bruna. Olá, pessoal. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Fique à vontade, Bruna. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Dá um joinha aí, só para a gente dar continuidade, que vocês estão me ouvindo, porque nós estamos com um pequeno problema, mas eu creio que o Senhor irá falar conosco neste momento. Então, só para me confirmar aqui se vocês estão me ouvindo, consegue dar um joinha, dar um ok, para a gente poder dar continuidade aí. Oi, tô te vendo, tá me vendo? Eu não estou lhe vendo, mas estou lhe ouvindo. Ok, então. Mas eu tô vendo você, tá bom? Continue assim, pra gente dar continuidade aqui. Peço desculpa, né, desde já teve um probleminha que a gente teve aqui, mas eu creio que o Senhor irá continuar falando conosco aqui neste momento. Desde já eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os que estão aí pelo Instagram, pelo Facebook, através da rádio, na cidade ali de Pernambuco, Águas Belas. Que Deus abençoe a todos. E eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui falando, né, algo da parte do Senhor aos vossos corações, né? Trago a paz do meu pastor, que me liberou para estar aqui trazendo essa mensagem aos vossos corações. E quero agradecer também a Deus pela vida da minha prima Márcia, né, que nos convidou para estar aqui neste momento compartilhando algo da parte do Senhor para os vossos corações, tá? Falo aqui da cidade de São Paulo, né? Moro aqui já há quase 8 anos, né? Fazendo a vontade do Senhor, né? Então, eu quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando e para não perdermos tempo, já irei dar continuidade, pode ser? A palavra do Senhor, prima Márcia. Ela não está me ouvindo, pessoal, mas eu vou dar continuidade aqui, tá? A palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração para estar compartilhando com os irmãos se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 5 em diante, que diz assim: é uma leitura um pouco extensiva, mas eu irei ler para que seja de nosso entendimento, tá bom? Que diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, havia levado preso da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, enviarei o meu servo para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que posso matar e vivificar, para que te enviarei a mim um homem, a fim de que eu curaste a sua lepra? Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir ter comigo e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois,
Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer: vai, leva-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne a ti ficará purificada. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que, pensava eu, certamente ele sairia a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abiná e Finá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se limpa como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus por essa palavra. Aqui a palavra do Senhor nos fala a história de Naamã, uma história bem conhecida da parte dos irmãos. Naamã, ele era um homem muito requisitado, ele era o chefe do rei da Síria, era um homem valente, porém ele era leproso. Porém, ele tinha essa deficiência. E bem sabemos que naquela época, o homem, quando ele era leproso, ele era separado da sociedade. Ele ficava excluído da sociedade. Observe que Naamã, ele tinha poder aquisitivo, mas para Deus, ele precisava ter um encontro com Jesus. Não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes, o Senhor Jesus, ele cria circunstâncias para que nós cheguemos a ele. E foi assim que o Senhor fez na vida de Naamã. Ele permitiu que Naamã fosse ali ferido com lepra, para que através dessa lepra o nome do Senhor fosse glorificado. E no versículo 2 diz que os sírios, em uma de suas investidas, eles foram para Israel e levaram presa uma menina. A Bíblia, ela não relata quantos anos essa menina tinha. Não fala exatamente se ela teria família, mas creio eu que provavelmente ela tinha sim uma família. Pensa, irmãos, você ser preso, levado da sua cidade para outra cidade, sem saber para onde ia. Uma criança, assim digo eu, porque quando a Bíblia menciona uma menina, acredito eu que ela seria muito jovem, quem sabe até uma criança, digamos assim, em meu pensamento, de 10 anos. Mas o Senhor Jesus a levou, permitiu que ela fosse presa ali, a cativo, para que ela fosse, servir ali a mulher de Naamã. A menina chegando lá se deparou com um homem leproso. Aqui no versículo 3 diz: a menina disse à sua senhora, ou seja, a menina disse à mulher de Naamã: Oxalá. Essa palavra Oxalá significa quem dera que este homem conhecesse o profeta que existe ali em Israel. Porque essa menina, ela sabia o Deus que ela servia. Essa menina, ela tinha total convicção da sua fé, do Deus que ela servia. Então, ela foi ali levada, mas com um propósito. Porque muitas das vezes o Senhor nos leva para um determinado lugar, não pela nossa vontade, mas que tudo existe um propósito de Deus. Então, assim, o Senhor permitiu que essa menina tivesse um encontro com Naamã. E Naamã, ouvindo falar, sua mulher falou para Naamã: a menina que tu trouxeste a mim para me servir, disse que existe um profeta em Israel. E oxalá que o Senhor conhecesse. Naamã, imediatamente, ouvindo isso, foi comunicar ao rei da Síria. O rei da Síria, sem medir esforço, logo em seguida ali, creio eu que foi uma estratégia do Senhor, enviou uma carta para o rei de Israel, dizendo, notificando o rei de Israel que iria mandar Naamã. O rei de Israel
Israel, logo em seguida ali, se indignou e falou: porventura, este homem acha que eu sou algum Deus para que eu possa curar? Então ele se indagou, glória a Deus, aleluia, que ele reconheceu que o único que pode curar, o único que pode salvar é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus que pode trazer a cura, que pode trazer salvação, que pode trazer transformação. Então, o próprio rei da Síria ali, né, notificou que ele não era capaz de curar. Imediatamente ali, quando ele recebeu aquela carta, ele rasgou, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Como pode ele achar que eu sou algum Deus? Então, olha só como que Deus trabalha. Porém, ali trabalhava Eliseu. Eliseu, ouvindo isto, sem medir esforços, falou: mande que ele venha até a mim, e saberás que há um Deus em Israel. Glória a Deus. Então, o Eliseu ali, um homem de Deus, ele ouviu, né, que Naamã iria ao seu encontro. No versículo 10 diz assim: então este lhe mandou um mensageiro dizer-te, porém, olha só aqui no versículo 10 o que fala. Então este lhe mandou um mensageiro dizer-te, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Aqui no versículo 11, Naamã ficou indignado, porque ele achava no pensamento dele que Eliseu viria ao teu encontro. Mas muitas das vezes o trabalhar do Senhor não é do meu trabalhar, não é do jeito do seu trabalhar. Deus, ele tem os seus meios, ele tem a sua estratégia, ele sabe como agir, ele sabe como fazer. Então não é do jeito que nós pensamos, mas do jeito que o Senhor Jesus planejou para realizar um milagre. Naamã se indignou e falou: como assim? Eu saio da minha cidade e venho até aqui a Israel, e Eliseu não vem ter comigo. Envia um mensageiro e simplesmente, acredito eu falando em minhas palavras, me manda eu mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Creio eu que Eliseu, Naamã, pensou assim: se fosse apenas isso, eu teria ficado mesmo na minha cidade. Mas Deus, ele tem os seus caminhos. Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. E assim o Senhor, ele fez na vida de Naamã. E aqui no versículo 12, Naamã ainda indaga ao Senhor falando assim: porventura, olha só, não há afinar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Então aqui Naamã ainda indagou, falando: não existe outro rio melhor do que o Rio Jordão? Logo o Rio Jordão, ele pede para que eu venha fazer isso? Então observe que ele ainda murmura. O que eu vejo aqui? Que a murmuração, muitas das vezes, impede da gente alcançar o nosso milagre. O Senhor, quando ele pede para fazermos algo e nós estamos na direção do Senhor, não importa a situação, não importa a circunstância, a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando nós somos obedientes, mesmo sem entender, o Senhor, ele está no controle, o Senhor, ele sabe. Quando o Senhor fala, nós sentimos dentro do nosso coração que é o Senhor que está falando. Então, mesmo murmurando, Naamã desceu até ali, né, ao Rio Jordão. Um dos seus servos chegou e falou assim para ele, que diz assim: os seus servos, porém, chegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não seria, porventura, o Senhor não faria? Ou seja, um dos seus servos chegou até ele, creio eu, usado pelo Espírito Santo, falando para ele: se fosse algo mais difícil, o Senhor não faria? O que te custa descer até ali ao Rio Jordão e dar 7 mergulhos? Então Naamã não questionou, após, claro,
gerar dentro dele, né, esse desejo, essa dúvida. Ele já teve ali um conflito, porque ele imaginava que Eliseu iria até o encontro dele, mas na verdade, quando o Senhor ele quer usar, ele não precisa de pessoas, ele não precisa de situações, apenas uma palavra, o Senhor ele muda o cenário. Apenas uma palavra o Senhor determina, é o Senhor que cura, é o Senhor que provê todas as coisas. E aqui no versículo 14 diz que desceu, pois, e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se purificada como de um menino. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, imagine só que mesmo Naamã, ali, no meio daquela situação, leproso, ele era um homem bem-sucedido, porém ele era leproso. Observe que já pensou, voltando aqui um pouco, aquela menina, se aquela menina tivesse se recusado a ir ali, na casa de Naamã, se ela tivesse resistido o propósito que Deus tinha na vida daquela menina, essa menina ela foi usada por Deus, acredito eu posso falar como uma missionária, como uma discípula de Jesus. Ela se colocou ali no lugar deste homem que era leproso, que era um homem que precisava ser alcançado, que era um homem que precisava ali, glória a Deus, aleluia, conhecer a Jesus. Porque por mais que nós tenhamos todos os recursos, por mais que nós sejamos bem-sucedidos, sem Jesus nós somos como uma folha seca levada ao vento. E este homem precisava ser alcançado através ali da salvação. E Deus usou essa menina para que ele fosse alcançado. Glória a Deus, aleluia. E foi através dessa menina. E não é diferente. O Senhor Jesus, ele quer te usar. O Senhor Jesus, quando ele colocar algo em seu coração, faça. Porque Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Não importa a circunstância, não importa as dificuldades. O Senhor Jesus, ele conta comigo, ele conta com você para ganharmos almas para o Senhor. Então eu louvo a Deus porque esta menina, mesmo longe da sua família, mesmo presa ali em cativo, o Senhor tinha um propósito na vida dela, que era alcançar a vida de Naamã. E eu creio que o Naamã foi alcançado ali, não só Naamã, mas a esposa dele, a família deles e todos que estavam ali ao redor. Então, quando Deus ele determina algo, às vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor. Porque muitas das vezes a nossa vontade é fazer o que está nos nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus, a palavra do Senhor fala, que são maiores do que o meu, que é maior do que o teu pensamento. Então, quando o Senhor Jesus falar, seja um servo, coloque-se na posição de servo e fala, Senhor, eis-me aqui. O Senhor Jesus só quer um coração voltado, um coração sincero, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a história de Naamã, como todos sabem, começou ali, né? E através, aqui no versículo 15, fala que voltou os homens, olha só que interessante, e voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua tropa comitiva voltaram até Eliseu para agradecer e oferecer presentes para Eliseu. Porém, Eliseu, um homem temente ao Senhor, recusou. A palavra do Senhor fala que ele recusou, ele não quis nada em troca. O que eu aprendo aqui? Que quando nós fazemos algo para o Senhor, nós devemos entregar com o coração voltado, não com o interesse de receber algo em troca, mas nós sabemos que o nosso Senhor, ele é fiel, ele vê tudo que nós fazemos lá, através da sua palavra, através do seu nome, e a recompensa vem do Senhor. Olha que coisa linda, aqui Eliseu, ele mostra pra gente o caráter. Verdadeiramente Eliseu, ele era um homem de Deus, ele tinha um caráter de Cristo, porque não foi Eliseu. Eliseu reconheceu que ele não tinha poder para curar Naamã, mas o Deus que Eliseu servia, glória a Deus, aleluia, era o Deus que iria curar Naamã. Ele apenas foi um instrumento nas mãos do Senhor para que Naamã fosse alcançado. Então, irmãos, que nós possamos, de fato, entender que nós servimos ao Senhor
pelo que Ele é, não pelo que o Senhor pode nos proporcionar, porque se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu creio que o Senhor, Ele é galardoador, aquele que trabalha para o Senhor com o coração voltado, aquele que de fato se entrega, que alcança, que faz o que o Senhor determinou para que Ele faça, a recompensa vem de Deus. Porque Deus, Ele não despreza ninguém de mão vazia. Então, meus irmãos, entenda que servir ao Senhor não significa que nós seremos imunes às dificuldades. Não significa que nós não iremos passar por tribulação, por dificuldades, por perda. Mas servir ao Senhor significa que, em meio a todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. E eu louvo a Deus que Naamã foi alcançado através da vida desta menina. A Bíblia não menciona o nome dela, mas eu louvo a Deus pela vida desta menina que entregou-se ali, dedicou-se a servir a mulher de Naamã e ela teve empatia, se colocou no lugar do próximo. Quantas das vezes, irmãos, nós precisamos nos colocar no lugar do nosso irmão? A palavra do Senhor diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque servir ao Senhor é constância, servir ao Senhor é renunciarmos o nosso eu, é abrir mão das nossas vontades. E quantas das vezes achamos que nós não temos capacidade? Quantas das vezes achamos que somos improváveis, mas Deus, Ele pega um incapacitado e é Ele que capacita. Então eu quero dizer para você, Naamã aqui, ele precisava de uma cura física, mas o Senhor fez a obra completa na vida dele. O Senhor curou a ele da cura física, a lepra que Naamã tinha, sua pele foi purificada, o Senhor trouxe a ele uma paz de espírito e ele foi alcançado. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, que nós possamos ser alcançados. Você que talvez esteja aí que ainda não foi alcançado, creia que o Senhor Jesus, Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida. E eu louvo a Deus por este momento que o Senhor nos concedeu. Louvo a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe e que permaneça firme. Permaneça firme, seja um instrumento do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. E um dia nós nos iremos encontrar com o Senhor. E eu creio que em todas essas coisas nós seremos mais do que vencedores. Lá em Apocalipse fala que o Senhor Jesus limpará de nossos olhos toda a lágrima. Todas as lágrimas o Senhor limpará. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ter sido alcançados pela palavra do Senhor. Porque sem Jesus nós não somos nada, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe os ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, através desse meio de comunicação. A palavra do Senhor, ela foi ali transmitida. E eu creio que, de alguma forma, o Senhor Jesus alcançou a sua casa, alcançou a sua vida. Lembre-se que servir ao Senhor vale a pena, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Permaneça firme, porque o Senhor Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu agradeço aqui a minha oportunidade pelos momentos que nós estivemos juntos aqui. Que Deus abençoe a vida da minha prima Márcia ali, né? Infelizmente teve um problema aqui, mas eu creio que de alguma forma ela também foi alcançada ali. Que Deus te abençoe e que Deus continue realizando todos os projetos, todos os sonhos, né? Porque nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode dizer também, eis-me aqui, Senhor. O Senhor Jesus, Ele conta com os discípulos, Ele conta com pessoas para fazer a sua obra. E eu e você somos um instrumento nas mãos do Senhor. Bom? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus.